Deus maravilhoso, a qual eu tenho certeza que veio ao coração de vocês. E nesse momento agora, temos a oportunidade de ouvir o que esse Deus traz a nós. Porque somos moradores desse local. E vocês estão aí, sentados em suas portas, andando nessa rua, porque vocês querem saber quem é esse Deus que chegou até vocês. E a palavra de Deus diz hoje, aqui nesse lugar, vamos falar de 3 coisas, a qual Deus pediu que eu viesse e trouxesse até vocês, a qual o Senhor tem falado muito no meu coração, para que saia a anunciar a todo esse chavante. Vamos falar de Deus, o Criador, aquele que nos fez igual a Ele, imagem e semelhança. Porque o nosso caráter de homem é formado pelo caráter de Deus, porque Ele nos fez corpo, alma e espírito. Vamos falar também do pecado do homem, a qual foi cometido em desobediência na formação do homem, na formação desse mundo. O homem caído, o homem que hoje vive nesse mundo, sem a presença do Espírito Santo de Deus nele. Vamos falar desse homem pecador, ele vive hoje, a causa desse pecado do homem. O que houve, por que esse pecado do homem? E as consequências que tem no homem por causa desse pecado. Vamos falar também da salvação desse homem que pecou. Porque existe uma salvação, existe. O homem, para se salvar desse pecado, tem um caminho. Vamos falar disso hoje. Vamos falar para que vocês venham a ter o conhecimento, porque o dia Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai voltar. Ele vai vir. Assim como ele veio, ele nasceu para nos salvar. Ele morreu na cruz por nós, levando o nosso pecado. E vai voltar para nos buscar. Vamos falar dessas 3 coisas aqui hoje. O texto de Isaías 53, 12. A palavra de Deus diz: assim, o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós
pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Eu não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso dos mundos dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verás os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, ele lhe dará um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Meus queridos, meus amigos, vocês me perguntam de quem é que aquele homem está falando. Ele está falando de quem? Quem é essa pessoa? A palavra de Deus diz que o homem pecou e destruído da sua glória ficou. Aqui falamos de Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus para a salvação do homem nessa vida, na vida que o homem vive nesse mundo. Jesus, o Filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados, os nossos erros, os pecados que nós carregamos aqui. Seria para nós levarmos essa cruz e sermos crucificados. Mas esse Jesus, ele foi o plano perfeito de Deus para nossas vidas, para que pudesse reconstituir-nos de novo junto a ele. Foi enterrado ao lado de criminosos, 2 ladrões. Foi sepultado com os ricos, em túmulos que pertenciam a rico. Esse criminoso, quando morreu, teve arrependimento na sua vida. Um deles. Jesus, tem misericórdia de mim, pois nesse mundo pequei, fiz mal aos outros, fiz mal ao meu semelhante, pequei contra ti, Senhor, somente. Tem misericórdia de mim. Eu peço perdão pelos meus pecados. Jesus respondeu a esse homem: meu filho, meu amigo, hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Aquele homem teve um arrependimento. E Jesus, o Filho de Deus, o salvou. E quando ele disse que hoje mesmo estaria comigo no paraíso, aquele homem se encontra com Jesus no céu. Você me pergunta, Claudici, e os outros? O que houve? O que aconteceu com ele? Os outros fizeram pouco caso de Jesus. Não acreditaram no Deus que morreu por ele na cruz. E hoje perece eternamente no inferno. No inferno? Inferno é isso que eu vivo, esse mundo. Não. Isso aqui é o mundo que foi preparado para nós. E nos foi dada autoridade para viver nele e dar nomes a todas as coisas. Nós pecamos no começo dos tempos, destituído da glória de Deus ficamos. E por causa desse pecado, o inferno que foi preparado para Satanás, o inimigo de Deus, aquele que afrontou a Deus, que queria ser igual a Deus, que queria ser melhor do que Deus. O inferno que foi preparado para ele, onde há fogo eterno, enxofre. Esse homem que pecou, Satanás o levará junto a ele. Portanto, esse Jesus é o que está aqui hoje, falando da sua palavra. Pois o Pai Criador é o eu sou que sou. Deus criou o céu e a terra, e a palavra de Deus não discute o tema de sua evolução. Pelo contrário, afirma que o Senhor Deus criou o mundo e tudo que há nele, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Sim, porque existem vários deuses nesse mundo hoje, mas aquele que te fez imagem e semelhança dele, você o conhece? Falaste com ele hoje? Ouve a sua voz? Ou só ouviste falar dele? Eu pergunto a vocês, quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Você coloca a sua vida na mão de Deus? Você pede a Ele direção para o seu caminho nesse dia? Você já tem isso? Já parou para pensar nisso? Ou você acorda de manhã e já vai querer fazer as coisas e já sair para a rua, que tem que ser feita? Claro, você tem que fazer as suas necessidades físicas, primeiramente. Mas você acorda, e quando você acorda, você tem que dar graças a Deus porque Ele te acordou. Ele te deu fôlego da vida. E ora a Ele, pedindo a Ele que possa direcionar o seu caminho. Você já fez isso? Você já procurou fazer isso? Em João 1, 10, 12, a palavra de Deus diz: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, a Ele, deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aquele que crê em seu nome. Este é o Pai, o Criador. Ele está aqui, ele veio no mundo. O homem hoje, o que o homem faz? Se vocês tiverem, trazer a memória de vocês, o que o homem acha mais importante nesse mundo? O homem acha mais importante nesse mundo, o fato maior da humanidade neste mundo é o que? O homem foi à lua. Esse é o fato mais importante do homem. Ele acha isso. O homem acha que o homem à lua é a coisa mais, mas não. Mas Deus é a coisa mais importante. Deus veio ao mundo. Deus andou com a gente. Jesus Cristo nasceu. Viveu e andou entre nós. Bem-aventurado aqueles que andaram em Jesus Cristo no seu tempo. Mas Jesus Cristo diz também: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram.
Deus andou aqui na terra. Deus veio para nós. Nos tempos atrás, Deus pediu que Noé preparasse o povo para que o conhecesse. E Deus deu a ordem a Noé, dizendo que esse mundo iria perecer. E Noé avisou a todos nessa terra que existe. Porque essa terra que existe era aquela terra que Noé vivia. Noé avisou a todos e disse que o mundo ia se acabar, que todos entrassem na arca que foi preparada, porque Deus mandou preparar essa arca. Ninguém acreditou em Deus, Deus deu nem ouvidos, ninguém estava nem aí para Deus, para ir para Noé. E o que aconteceu? Morreram todos, houve dilúvio. E hoje, nesse tempo, a mesma coisa acontece. Ninguém está nem aí para Deus, ninguém não quer nem saber de Jesus Cristo. Jesus Cristo andou na terra, veio à terra, e o pessoal está se lixando para ele. O pessoal não quer nem saber quem é Jesus Cristo. Mas na dificuldade, na hora que precisa, todo mundo recorre a Deus. Todo mundo busca em Deus o socorro bem presente. Hoje, falamos em Jesus Cristo, falamos em Deus, mas o pessoal se dá em festa, o pessoal se dá em casamento, o pessoal se idolatra, não está nem aí para Jesus Cristo. Diz que o maior feito do homem é ter pisado na lua. E o homem tem que saber que não é feito por Jesus Cristo ter vindo à terra. Ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus que está sendo pregada aqui. Mas essa palavra, ela se fez carne, ela se fez gente, e veio à terra e habitou entre nós. E o povo não está nem aí, o povo não quer nem saber. Depois, culpa-se a Deus as consequências do pecado que tem. Ele acha que Deus é culpado de tudo, que ele não tem culpa de nada. Quem é o Pai Criador para você? Quem é Deus para você? Você sabe quem é Deus? Já procurou saber quem é Deus? Que nada, você não quer nem saber quem é Deus, né? Deus para quê? Para que Deus? Deus é aquele que fez você respirar, que está fazendo você andar. Eu vou dizer quem é Deus para vocês. Deus é um ser espiritual eterno e existente, supremo, soberano, criador, regente de tudo que existe, absolutamente perfeito, imutável em poder, glória e amor. Deus é homem, Deus é masculino, Deus não é feminino, Deus é o começo e o fim. A Bíblia, a palavra de Deus afirma: Deus criou o universo, Deus criou a terra e toda a sua plenitude pertence a Ele. A terra e toda a plenitude é de Deus, pertence ao Senhor. As coisas que fazem nesse mundo, as coisas que tem nesse mundo, as coisas que acontecem nesse mundo, essa sim não pertence a Deus, não é de Deus. A palavra diz em 1 Coríntios 8:5, porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, porém no meio desses deuses que estão espalhados sobre a imensidão deste mundo, o Deus verdadeiro ergue-se e se distingue pela sua incomparável grandeza. Olha a grandeza de Deus. Em fazer você a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança é caráter, é ser como Deus, é fazer como Deus.
Êxodo 23, 4, a palavra de Deus diz: não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo da terra, ou que está na água, abaixo da terra. Jeremias 10, 3, 5 diz: porquanto os costumes dos povos são vãos, pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalhador, com um machado. Eles adornam com prata e ouro, eles afirmam com pregos e com martelo, para que não se movam. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Não precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficam temorosos por causa deles. Eles precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficar temerosos por causa dele, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem. Deus, ele anda, ele fala, ele ouve, ele vê. O Deus não precisa ser esse Deus que é feito em machado, em árvore cortada, em pedaços, e ali é pintado umas cores vivas, são adornados, feito e colocado em paredes fixas. Eles precisam ser carregados, eles não sabem andar, eles não vê, eles não falam. Isso é o que tem acontecido nesse mundo. A idolatria, uma das maneiras do homem pecar contra Deus, destituindo da glória dele, que vamos ver mais na frente. O Deus, esse Deus que é apresentado a vocês, ele anda, ele fala, ele vê, ele ouve. É o Deus vivo que criou o céu e a terra. Jesus Cristo é a mais perfeita revelação de Deus, o Pai Celestial. O homem caído, o pecado do homem. Conhecemos a Deus, a esse Criador do céu e da terra. Agora o homem, pecado, que habita nele, porque o homem hoje, nesse mundo, enquanto sem pecado. Pecado é um ato, sentimento ou pensamento que o homem faz na terra, que vai contra os padrões de Deus. Quem peca de respeito à lei divina, fazendo o injusto do ponto de vista de Deus. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em Gênesis 3, 4, 6, a palavra de Deus diz: e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, é uma árvore assim desejada para fazer alguém sábio, ela tomou de seu fruto e o comeu, e deu a seu marido, e ele o comeu com ela. Meus queridos, o pecado do homem que habita nele hoje é o pecado da desobediência, que há tempos atrás foi dado ao homem a dizer, depois de sua feitura, depois que Deus fez a terra, todo o seu exército, e fez o homem a sua imagem, semelhança e caráter, e fez a mulher para ser companheira dele, que pudesse dar a ele vida. E aí, nesse tempo, Satanás já rondava o homem. Deus disse ao homem: de todos os frutos que há aqui, podeis comer, de todas as ervas podeis comer, mas desse fruto aqui,
não comereis. Desta árvore aqui, não comereis, porque no dia que comeis, morrerá. Deus foi bem claro, Deus foi bem vivo no dizer: se dessa árvore, desse fruto comer, morrerás. Mas Satanás, sagaz, como é? Satanás, mentiroso, pai da mentira, não disse isso ao homem. Satanás disse que quando ele comesse, ele conheceria o bem e o mal, seria sábio como Deus. Mas não foi isso que Deus tinha dito. E a mulher, vendo isso, viu que seria bom aquele fruto, que seria sábia, a comeu e deu ao seu marido. E seu marido, por vez, já culpou a mulher pelo seu ato de erro, porque Deus foi bem claro a ele na comer desse fruto. Ah, a mulher que tu me deu como companheiro me ofereceu o fruto. O homem peca em desobediência, o homem peca em fazer as coisas, e consequentemente ali ficou destruído da glória de Deus. A causa de hoje vivermos nessa separação de Deus foi o pecado do homem. A ele foi dado todas as coisas de maldição sobre aquele pecado. O legado que ele teve foi a morte. Hoje, a morte, ela vive sobre o homem. A morte é coisa, é um ato, é uma ação que não deixa de existir. Ela vai existir. Deus, quando preparou aquele lugar ali, foi para que ele vivesse com ele para toda a vida, porque ele diz: ide e multiplicai-vos antes do pecado. Ele falou isso. Mas o homem destituído da glória de Deus ficou. E o salário que ele recebeu foi a morte. Nisso tudo, veio as consequências desse ato. Qual foi as consequências desse ato? Foi a morte. Qual foi as consequências desse ato? É o vício. Qual foi as consequências desse ato? É a doença. Qual as consequências desse ato? Ficar separado da glória de Deus. Todos nós temos problemas e pedimos a Deus que Ele nos ajude a resolvê-los. O que não percebemos é que nosso maior problema é como anda nosso relacionamento com Deus. São tantas as consequências do pecado no homem. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Morte, separação de Deus, contaminação da terra, o diabo ganhou poder na terra, sofrimento, natureza pecaminosa. A Bíblia diz que somos todos pecadores, separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Ficamos destituídos da glória de Deus. O diabo sequestrou o homem. O diabo prendeu o homem. O homem está preso ao diabo pelo pecado. Essas são as consequências. Maldito é a terra por causa do homem. Tem as consequências de sofrerem no suor do seu rosto, para trazer sustento para sua casa. A mulher sofre em dores de parto. Hoje, 2020, continuamos vendo
a consequência do pecado no homem, já hoje, multiplicada. O amor sendo destituído do homem. A inversão de valores do homem, o certo, o errado e o certo. Pai matando o filho, filho matando o pai. Mãe matando filho, filho matando mãe. Irmãos matando irmãos. Com famílias sendo destituídas, sendo cortadas da face da terra. As duas instituições que Deus fez nessa terra foram as únicas duas instituições que Deus fez. E ela, o diabo tenta destruir. O diabo luta para destruir. Que é a família e a igreja. São as instituições que Deus fez. E que luta contra as armadilhas de Satanás.